Quais são os problemas de transformação de informação que nós vimos aqui? Certo? Nós, como faremos nesse curso o tempo todo, começamos de problemas bem modestos. Tá? Primeiro, o que foi, gente? Nós primeiro temos uma soma, gente. A principal transformação de informação que os computadores fazem, gente, são contas até hoje. Eles nasceram por causa disso, mas o que você faz? Você transforma os algarismos que compõem dois números nos algarismos que compõem a soma. Tá? Ou seja, é isso que é a transformação de informação. Então nós começamos com um problema extremamente simples, não tem jeito de ser mais simples, tá certo? Duas parcelas de 1 bit cada uma. Esse foi o primeiro problema que a gente atacou. Bom, teve um aqui que a gente não viu, nunca deveria ter falado dele. Se você tiver uma consequência de caracteres ASCII, como é que você faz para passar todas as letras para maiúsculas? As que tiverem minúsculas, passar para minúsculas. Tem um bit lá no código ASCII, ele foi feito para isso, tá bom? Que você mudando aquele bit lá, passando ele para 1, digamos, todas as letras viram maiúsculas. É um problema bastante simples, que você consegue fazer invertendo um único bit lá. Como você compara duas parcelas codificadas com binários sem sinal? Como que você obtém a soma de 10.000 parcelas codificadas com binários sem sinal? Como conectar informações segundo um endereço? Tá? Essencialmente foi isso que a gente viu até agora de problema de transformação de informação. Bom? E esses problemas são resolvidos por circuitos. Tá bom? Temos circuitos sequenciais e circuitos combinatórios. Os circuitos combinatórios, eles não têm memória, certo? A saída deles é função das entradas que são aplicadas num dado instante. Eles usam portas lógicas que realizam as operações da álgebra booleana, que é NOT, AND, OR. Tá? Essas três operações. Certo? Portas lógicas, nós vimos também, elas podem ser implementadas com facilidade com transistores. Certo? Então, se pode implantar com transistores, o que nós ganhamos com isso, gente? Densidade, que cabe 1 bilhão de transistores num pedacinho desse tamanho de silício, tá bom? E velocidade, porque transistores reagem muito rapidamente à informação. Como que a gente obtém circuitos combinatórios? Tá bom? Nós vimos aqui, essencialmente, 4 métodos aqui que nós usamos. Primeiro é o método de cobertura dos uns, que é a soma canônica. Depois, por arranjos regulares de subcircuitos. Outros são por engenhar, você fica olhando para o problema assim, igual a gente fez algumas CPUs aqui, você fica olhando e fala, eu vou fazer desse jeito, vou pôr um OR aqui, um AND, e isso aí vai me resolver o problema. Certo? E a outra coisa muito importante, que é a incorporação de módulos de bibliotecas. Certo? Você pegar alguma coisa que já está pronto, não sabe como que aquilo é feito, mas sabe o que aquilo faz e conseguir usar aquilo. Tá bom? Ou seja, na computação é essencial você abdicar do seu orgulho de sempre entender como que a coisa é feita e falar, você quer saber, eu quero saber como que isso o que isso faz. Tá bom? E vou usar dessa forma. Se algum dia eu tiver a necessidade de saber como, aí sim eu vou gastar meu tempo. Mas se não, é um caminho errado. Tá bom, gente? Você querer entender tudo, como que é feito, porque não há tempo útil durante a sua vida para entender como que tudo em computação é feito. Sabe? Então você tem que adotar isso daqui. Problemas que nós resolvemos com somas canônicas foram o circuito de meia soma, aquela soma de 2 bits sem sinal. Certo? O circuito de soma completa, que é aquele circuito de soma considerando vem-uns e vai-uns. Tá? Um comparador de 1 bit, que é aquele comparador de uma coluna. Certo? Plexer, plexer é a palavra genérica que o Logicin usa para multiplexador e demultiplexador. Certo? Plexas de 1 bit, a gente fez também com a soma canônica. Tá certo? E a gente aplica esse método quando você tem uma tabela da verdade com poucas variáveis de entrada. Tá bom? Você quer fazer um circuito que é, digamos, o seguinte, se vocês vieram outros aí, mas você tem 4 bits de entrada, você quer ter uma saída que indique quantos desses 4 bits estão ligados. Tá? Estão com o valor 1. Bom, o que você faz? Essa tabela vai ter 2 elevado a 4, vai ter 16 linhas. A saída pode ter quantos? No máximo 4 bits, né? Então, para representar o número de 0 a 4, eu preciso de 3 bits de saída. Bom, então eu vou representar aqui em binário a quantidade de bits ligados aqui nessas entradas. Então, eu tenho 4 entradas, 3 saídas, é uma tabela de 16 linhas. Eu faço aquilo, obtenho a soma canônica e tenho uma expressão, e, portanto, eu tenho um circuito para fazer aquilo ali. Ou então deixa o Logicin fazer isso para mim. Eu faço só a tabela, daquele jeito que vocês aprenderam, tá certo? E o Logicin faz essa parte com a parte mecânica.
de obtenção de circuito através da tabela da verdade. Bom, acontece que tabelas da verdade tem, para n entradas, tem 2 elevado a n linhas. E o 2 elevado a n, que foi bom para a gente no começo, na hora de bit é legal para representar muita coisa, porque cresce com 2 elevado a n, agora o 2 elevado a n está indicando o trabalho que a gente vai ter. Bom, então agora esse 2 elevado a n está contra nós. Então uma tabela de 64 bits de entrada é intratável, certo? A gente não tem como lidar com uma coisa desse tamanho. Tá? O número que eu gosto de repetir, tá bom, gente? Um ano só tem 10 elevado a 16 nanosegundos. Bom, então 2 elevado a 64 é basicamente 10 elevado a 20, se divide por 3 mais ou menos. Bom, 10 elevado a 20, então eu teria 10 elevado a 4 anos para fazer, se eu conseguisse fazer as operações em 1 nanosegundo, coisa que é de um otimismo a toda a prova. Bom, gente, então esse número é importante ter na cabeça. Então decora esse número. Um ano só tem 10 a 16 nanosegundos. Bom, então esse método a gente consegue usar a resolver circuitos, problemas de transformação de informação, que você define para uma tabela da verdade, tem uma solução genérica, que é essa de cobertura do zoom, você obtém um circuito, você resolve o seu problema naquela hora. Né? O que acontece é que isso só se aplica para poucos bits de entrada. Tá? Por causa do tamanho da tabela crescer com 2 elevado a n. Saindo disso daí, o que você pode fazer? Tá certo? Quando o seu problema tem uma regularidade de construção, tá certo? Você pode fazer arranjos como nós fizemos com o somador em cascata, como um comparador em cascata, ou com os multiplexadores e demultiplexadores, que a gente fez aqueles arranjos também em cascata. Certo? Os multiplexadores e demultiplexadores, o arranjo é um pouquinho mais sofisticado. Mas, de qualquer forma, você tem uma regularidade do seu problema que você explora na construção desses circuitos. Tá bom? Se não tiver isso, esse método aqui não funciona. Tá bom? Bom, depois disso, nós passamos para circuitos sequenciais. Tá? Circuitos sequenciais, o que caracteriza? Eles precisam de memória. Certo? Então, nós tivemos que usar esses dois novos tipos de circuitos aqui, que é uma memória RAM, um flip-flop, que armazena 1 bit, e um registrador, que é um conjunto de flip-flops com uma função comum. Bom, o circuito sequencial mais importante de todos é o processador, que nós vamos falar mais dele daqui a pouco. Bom, um conceito essencial da computação foi introduzido com os acumuladores. Certo? Um acumulador é um registrador como outro qualquer, que ele tem uma realimentação do seu resultado. Certo? Normalmente ele está ligado a um barramento de onde vem alguma novidade, certo? Ele está ligado à saída de uma unidade lógico-aritmética, que tem dois operandos. Um é o valor anterior do acumulador, o outro vem de um barramento. Tá? Esse é o arranjo típico. O que significa isso aí, gente? Que se a gente quiser somar 10 números de 32 bits, a gente consegue. Agora. Bom, porque a gente fazer um circuito para somar 10 números não é muito prático. Porque e uns 100 números, então, como é que vai ser isso? Você não pode fazer o seu circuito crescer. Bom, então, com um arranjo feito o acumulador, a gente consegue fazer, escalonar no tempo as nossas transformações de informação. Bom, e é isso que dá um ganho enorme para esse tipo de arranjo. Ou seja, a superioridade do circuito sequencial sobre o combinatório fica evidente com esse exemplo aqui do acumulador. Bom, nós vemos também uma calculadora. Bom, uma calculadora é um arranjo de um barramento, uns registradores em volta disso. A memória está ligada no barramento, tem alguns registradores, você tem um acumulador, tem uma unidade lógico-aritmética. Certo? Você tem um tanto de sinais nessa calculadora. Eles controlam o quê, gente? Posse e liberação do barramento, leitura e escrita na memória, cópia por um registrador de sua entrada, tá bom? Qual operação qual deve ser o resultado, qual operação que deve ser executada por uma unidade lógico-aritmética? Bom, vocês fizeram até um exercício produzindo uma unidade lógico-aritmética melhor que a minha, que estava aqui, que só tinha 2 operações. Bom, vocês passaram para 4 números, tá bom? E para você usar essa calculadora, o operador da ADC, ele entra também com aquilo que eu chamei de operandos, passei a chamar de literais, gente, que são números. Certo? Eu quero somar 4 ao conteúdo da posição de memória 7.
O conteúdo da posição de memória 7 você não sabe qual que é não, mas o endereço você sabe que é 7 e 4 você sabe também. Então esses são valores literais, são valores que você sabe no instante de programação, certo? No instante de que você descreve aquilo que você quer fazer com a calculadora.